Então mudei de lado para continuar com essa conversa. Dessas características do estresse pós-traumático que a gente está falando, eu falei disso na Rádio Mundial, e me escreve aqui o Leandro Modica, ele diz assim: eu sei muito bem o que é estresse pós-traumático complexo. Tenho isso pelas experiências. Às vezes vem alguns relâmpagos em minha mente, que algo ruim vai acontecer comigo. Mas é só uma sensação de medo, logo passa. Hoje já controlo isso bem. Isso é só uma reação negativa dos abusos que você sofreu. Mas logo penso, será que vai acontecer isso tudo de novo? Acho que tem algum alerta dentro da gente que dispara esses gatilhos automaticamente. E tá perfeito, Leandro, são exatamente alerta interno os que disparam esses gatilhos dentro da gente, que são os elementos do estresse pós-traumático. Esse alerta interno, ou gatilho interno, pode ser a nossa própria memória, pode ser uma época do ano, a temperatura, uma estação do ano, né? Pode ser uma música, pode ser uma data comemorativa. Algumas pessoas representam gatilhos. E como ele usou a expressão relâmpago, o estresse pós-traumático complexo tem uma série de componentes. Esse é o primeiro de 5 vídeos que a gente conceitua e começa a trabalhar para desmontar esses estados de falta de recurso que o estresse pós-traumático complexo nos gera, os medos secretos, que ou nos paralisa, ou nos põe agressivos, né? Então, o que é o estresse pós-traumático complexo? Ele é feito de 5 coisas. Então, são 5 vídeos, esse é o primeiro, e no primeiro eu vou falar as 5 coisas. Primeira delas, flashbacks emocionais. Como um relâmpago, Leandro, você tem razão. É de súbito uma emoção que toma conta, um sequestro da amígdala cerebral que registrou aquelas emoções. Então, de repente, eu me sinto impotente, ou me sinto com muita raiva, ou fico me ocupando e não consigo parar, tem que se movimentar, que é a fuga, né? Congelo, fico embaixo da cama, não quero falar com ninguém, quero me esconder. Os flashbacks têm essa característica, eles não precisam de uma imagem, ao contrário do estresse pós-traumático pontual. O complexo é algo que vem e a gente não percebe, só percebe que de repente, por causa de um relacionamento ou de uma situação isolada, a coisa fica enorme, fica acima, né, do normal. Vamos lembrar que o estresse pós-traumático completo complexo é um conjunto de respostas aprendido, como um desenho que você está vendo aí. E se é aprendido, ele pode ser reaprendido. Não está no seu DNA, não é seu jeito de ser, não é algo que você não tem controle. Mas então eu tenho um flashback, eu não posso sair sozinha. Claro que uma série de diagnósticos se confundem. Síndrome de pânico, bipolaridade, borderline, desordem de humor, desordem de evitação, às vezes até esquizofrenia, são elementos que são diagnosticados nas pessoas quando a gente tem um estresse pós-traumático complexo. Isso não quer dizer que, então eu tenho isso é um label, isso é uma doencinha que eu consegui para mim, então agora eu já tenho uma justificativa para agir desequilibradamente. Não. Isso é um caminho para a gente batalhar para estar equilibrado. Uma das dificuldades dos codependentes, de maneira geral, quando a gente teve situações de abuso, dos pais alcoólicos ao abuso sexual, de ficar sozinho e não ter ajuda para estudar, de não ter muita clareza e as coisas ficarem meio soltas, de ter bullying na escola, todos esses exemplos das invalidações, a gente, quando vive isso, desenvolve a codependência, não é mesmo? E na codependência a gente tem uma coisa chamada negação. A gente faz conta que não está doendo. A gente não olha para aquela coisa de ter apanhado, eu tomei umas palmadas, tudo bem que foi com uma borracha, né? E tudo bem que minha mãe estava roxa e doida, mas imagina, isso aí passou, faz parte, a gente toma umas palmadas para ser educado, né? Então, uma das coisas que a gente vai ter que olhar é não negar. Só que de um self elevado, olhar e acolher a gente mesmo, discernir. Por isso, os 12 Portais da Resiliência, Auto Amor, Todo Amor, é um curso muito importante, porque a gente trabalha isso, a gente separa o joio do trigo, a gente não vai para cima de mamãe e papai, a gente pode entender, mas a gente para de se culpar e de ficar nesse lugar em que os flashbacks ficam nos visitando. A gente tem que olhar, dar sentido para isso. E isso, onde acontece, é no Sobreviver 12 Portais. Aqui, nos Medos Secretos, eu quero que, pelo menos, você conheça nesse primeiro de 5 vídeos essas 5 características. Primeiro, flashbacks emocionais. A gente pode ficar 5 minutos
5 meses ou 5 anos num flashback emocional e a vida não ir para frente. Porque a gente emocionalmente volta para um lugar onde parecia que era para sempre, aonde a coisa não ia. Flashback emocional é uma coisa séria. Segura esse dedão, eu sou o rei ou rainha do meu estado, estou num flashback. Se está, lembre-se, você tem um corpo grande, você tem recursos que você não tinha. Respira devagar, porque respirando devagar, a gente não manda mensagem de emergência para o cérebro. Flashbacks emocionais. Segunda coisa, vergonha tóxica. A vergonha tóxica é você se sentir vergonha alheia, sabe? Você sente vergonha sem ser vergonhoso. É como precisar se esconder, isso claramente é oriundo de bullying ou de uma culpabilidade que você aprendeu a experimentar no lugar dos outros, codependente se responsabiliza pelos outros, né? Ou de não ser bom bastante, ou de ser realmente ridicularizado ou atacado, ou carregar uma sensação de que você não só não é o suficiente, como você é vergonhoso. A vergonha tóxica compõe o estresse pós-traumático complexo que detona a nossa vida e nós temos que desmontá-la nesse curso. E soltar isso. Na emergência, há um vídeo meu no YouTube que se chama Alto Amor Celta, que eu gravei com música, com meu eterno amado Ed Crink, em que a gente fala das escolhas, do navio negreiro, é bem interessante, e tem um exercício ali de vergonha tóxica já. Depois que você sair daqui, pode ir lá fazer. Porém, nesse programa dos medos secretos e do estresse pós-traumático complexo, em inglês CPTSD, tem mais exercícios sobre desarmar a vergonha tóxica. Terceira coisa que compõe o estresse pós-traumático complexo é o autoabandono. No autoabandono, a gente de verdade faz o que a palavra sugere, né? A gente tem um luto até quando descobre que como é que eu pude me abandonar por tanto tempo, como é que eu pude não cuidar de mim, né? Como é que eu pude não atender minhas necessidades, não conhecer meus gostos, não colocar limite quando a coisa ia para um lugar que não era o meu. Que desenhinho foi esse que eu deixei fazer de mim, em que eu vivo numa ansiedade subjacente nível 1, ou de medo de torpor, ou de agressividade, ou de mudar de assunto e procrastinar. Esse autoabandono reconhecido começa a gente a fazer, não, peraí, eu vou passar um creminho, peraí, eu vou cuidar de mim, peraí, eu vou dar uma relaxada, eu vou me permitir, eu vou ser amiga comigo, né? Veja os dedinhos, meus vídeos dos dedinhos. E se você está vindo para um dos cursos de Auto Amor, Todo Amor, tem sempre inscrições abertas. No quantumhouse.com/plataforma você encontra a inscrição das turmas de Auto Amor, Todo Amor. Celtas, Tuaregs, Highlanders, Atlante e tribos que estão sempre com nomes novos. É o jeito que a gente dá o nome para a turma, para a gente se identificar como tribo e ajudar. Putz, olha aqui, eu me envergonho de bobeira. Aquela minha avó dizia, está fedida. Aí você ficou com essa sensação que a gente vai encaminhar na terceira coisa característica do estresse pós-traumático complexo, que é um crítico interno viciado. Lembra? Aponta para o crítico interno. Eu sou a rainha do meu estado, aponta para o crítico interno. Diga não, seja amigo com você, sinta seus sentimentos. Isso está no Auto Amor, Todo Amor. O crítico interno é a quarta característica que compõe o estresse pós-traumático complexo. Flashbacks emocionais, vergonha tóxica, autoabandono, um crítico interno peçonhento. Neste programa, vocês vão ter 14 ataques do crítico interno reconhecidos e meditações para a gente desarmar. Porque a gente se livra do algoz, de um amor narcisista, de um chefe ou de um sócio injusto, de um filho exigente. Filhos numa certa idade são todos narcisistas e às vezes são absolutamente injustos. Irmãos da nossa família de origem, de relações que a gente tem. A gente vai para um lugar mais saudável e vocês irão, mas o crítico interno fica ali te sabotando. A gente tem que desarmar esse cara, te destronar, dizer não, aponta para o crítico interno e fala, cala a boca, você vai falar comigo mais assim não. E quais as características desses 14 ataques especificamente e do funcionamento do crítico interno é o que você vai conhecer nesse programa de Medos Secretos. E é muito legal, porque a gente percebe que não é a fulaninha que vai me tratar mal, Beltrano e tal. A gente percebe aquela coisa vindo, falou, ó eu de novo aqui, hiperfuturizando, catastrofizando, né? Ou micromanagement, querendo
E aí a gente vai desarmar, isso não é necessário. Aqui e agora, eu sou suficiente. Se eu faço um erro, é só um erro pontual, isso não faz de mim um erro. E essas meditações na minha voz, com a leitura desse texto dos 14 ataques, ajuda você a conversar com o seu inconsciente na célula do seu corpo. Falar, vamos reprogramar, porque eu aprendi, né, esse desenho, eu quero botar outro fundo de tela, outra imagem aí, desenhar diferente, convidar os meus recursos, porque eu sou rainha do meu estado. Nós somos os reis ou rainhas do nosso estado, né? Então, o crítico interno viciado, fio da fruta, a gente tem como quarto componente do estresse pós-traumático complexo. E o último é uma ansiedade social. A gente tem uma ansiedade social, além da vergonha tóxica, ver como essas coisas, né, esses 5 se juntam, e precisamos dos dedinhos, então, na mão certa, para a gente desarmar. A ansiedade social pessoas são perigosas, eu posso ser ridicularizado, eu sou menos, é melhor eu me esconder. Uma ansiedade do que pode acontecer se eu for me apresentar, se eu for numa entrevista de emprego, se eu for cantar, ou se eu meramente disser bom dia para alguém, ou se eu sair da caverna, né? Dependendo do caso, a gente vai para a caverna. Então, esses 5 componentes, que na imagem você pode ver flashbacks emocionais, vergonha tóxica com essa mascarona vermelha aí, autoabandono, né? Nossa, como a gente se abandonou, começa a voltar, né? O crítico interno e a ansiedade social, como que o planeta está, e como tem oportunidade de abraço, puxa, mas se eu for por bordas e trabalhar o autoamor e por limite, eu não vou ficar só, alguém me perguntou. Por um tempinho vai, mas é possível, desarmando o estresse pós-traumático complexo, eu começar a honrar o self e dizer, eu conto comigo, tem alguém aqui para mim. Começo então com esse primeiro vídeo apresentando que virão 5. Nós vamos então, nos próximos vídeos, ver os 3 itens para desarmar flashbacks, o texto da automaternidade, as 4 defesas dos 4 Fs, e um 5º vídeo que nos prepara para as meditações e para a gente trabalhar com isso no dia a dia. Quem já fez os 12 portais de resiliência está com esse programa liberado, porque você já tem arcabouço para isso. E quem não fez pode fazer primeiro esse aqui dos medos secretos, mas deve fazer, porque a gente vai com detalhes trabalhar vários aspectos do autoamor, da autoconfiança, da autoestima, de honrar o nosso self, de desprogramar essa coisa de eu não sou suficiente, porque tudo que nós somos é suficiente. Você é suficiente. Você basta. E ao honrar esse self com amor, e, portanto, baixando e tirando o estresse pós-traumático e os torpores ou as agressões e inquietude, a gente, na verdade, chega no corpo, assume o comando, assume o poder e a vida começa a andar para frente. Você se ama melhor e você ama o outro melhor. Se você saiu de uma relação muito abusiva, essa não era a sua pessoa. Era uma pessoa, mas não a sua pessoa. A pessoa da gente pode estar no nosso coração, pode ser que nós não possamos conviver de imediato com algumas pessoas e num outro momento possamos, mas a pessoa que é da gente, as relações que são para dar paz, ajudam você a ser mais você mesmo e não menos. E essa sua pessoa existe, começando com você, estar presente para você, porque é verdade, não é lugar comum. Estar presente para nós mesmos faz a gente ter autoamor, todo amor. Nada é mais respeitável do que uma pessoa que se respeita no silêncio de si. Então vamos desarmar as bombas e as granadas emocionais que deixaram com a gente e fazer esse detox. E essas meditações são legais, elas mexem com umas coisas que não são legais, mas soltando, aí você fala, você vai sair voando, né? Estresse pós-traumático complexo é algo sério. Algumas vezes tira a gente do jogo, alguns pacientes, clientes, amigos. E eu mesma tivemos situações de meses e anos para ir melhorando, para sair da negação, né, que a gente eventualmente ocupa, diminuir, justificar os outros, e vi ao longo dos anos os flashbacks diminuindo, a gente assumindo o controle, e eles de vez em quando voltarão, toda a vida. Mas a gente tem recurso. Estar em controle, ou estar com recursos, é que é a coisa mais importante que diferencia. Eu sou mais escrava de uma amígdala cerebral
atemporal e de uma tempestade, como disse o nosso ouvinte do meu canal do YouTube, Cláudia Rick, elaclau@hotmail.com. Curte e compartilha esse canal. Aperta no sininho, que eu esqueço de falar isso, para a gente continuar junto. Então, eu estou soltando esse vídeo aberto. O programa inteiro vai estar no quantumhouse.com/plataforma e com todas as meditações a partir de 2018. Fiquem atentos. E para vocês, celtas, highlanders, tuaregs, atlantes, que já fazem parte da família do alto amor e de se erguer para além das dores, para além das reações, minhas boas-vindas, meu muito obrigada por vocês confiarem no meu trabalho, serem tão amorosos comigo. Eu preciso de você comigo, eu preciso de você na causa e de você cuidando de si, né? Porque você melhora aí, eu melhoro aqui, é assim que funciona, né? E tempos novos, gente minha. Feliz ano novo, felicidades. Feliz tempo novo, feliz você novo. Você nunca mais vai ser o mesmo, mas você vai ser muito mais parecido com você, em forma de divindade, né? O seu eu divino. Somos os filhos das estrelas, irmãos dos rios e das árvores. Sente a natureza, respira que é grátis, fica no corpo, traz recurso, eu posso amar. Eu estou aqui para mim. Eu já cresci, eu tenho recursos novos.